Boa tarde, pessoal. A gente está começando aqui o webinar de UX aqui da Tivity. Primeiro, agradeço a todo mundo que está aí online, pelo interesse, pela presença. Espero contribuir aí com esse tema aí com vocês. E está sendo bem legal ter essa interação. Então, meu nome é Ariane, acho que algumas pessoas que estão online me conhecem, outras não. Outras não conhecem pessoalmente. Eu estou trabalhando aqui na Tivity há mais ou menos um ano. Trabalho com experiência em design, experiência do usuário há aproximadamente 10 anos. E acho que ao longo desse tempo aí, o cenário mudou bastante. Acho que um dos motivos que despertou aí para vir conversar um pouquinho, acho que é a reflexão de alguns materiais que eu vim enxergando aí nesses últimos meses. E eu acho que a gente vai ter bastante coisa legal aí para conversar. A gente vai estar começando agora o webinar, eu vou passar algum conteúdo e depois, mais ou menos, acho que vai ser mais ou menos uns 40, 50 minutos de conteúdo e no final a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês quiserem enviar aí durante o decorrer algum tipo de pergunta, podem mandar, talvez algumas sejam respondidas no decorrer, mas o que não for respondido no final a gente abre, elas tira essas dúvidas de forma total. Beleza? Bom, queria contar um pouco de como que a gente chegou, né, no tema de hoje. A palavra experiência, acho que é uma das que eu acho que mais ouço no dia a dia. Ela está bem em alta aí, tanto em blog, artigo e discussões de negócio de forma geral, e principalmente o quanto que o valor da experiência está gerando para os negócios, para a empresa, e acho que tem alguns insights até de quanto ela está sendo novo ativo, né? A experiência está substituindo talvez os ativos aí das companhias, das empresas. Quando a gente pensa, acho que tem aquele template, aquele clichê aí que aparece, que mostra que o Airbnb, ele é o maior setor, um dos maiores do setor hoteleiro e não tem nenhuma propriedade, né? Nesse sentido, a gente pode começar a perceber em alguns negócios que a experiência ela é um novo ativo. Um outro ponto que eu comecei a achar também diversos estudos sobre a perspectiva e o quanto de interesse vem crescendo em relação à experiência. Aqui à direita a gente tem um insight do Gartner, ele é um pouco antigo, ele é de 2016, mas o quanto nas pesquisas que eles detectaram, quanto os de gestores e diretores de marketing estão focando muito mais na experiência do cliente como um item competitivo ali de negócios, quando essa perspectiva cresceu há 2 anos atrás. Agora, acho que esse número está até um pouco maior. Embora aí a experiência seja algo que é um tema relevante, todo mundo está ouvindo falar, a gente começa a ver, eu comecei a perceber que tem alguns gaps aí entre a entrega, entre a expectativa e o que está realmente acontecendo na prática. Eu acho que basicamente muito do que a gente vai falar nesse webinar hoje é esse gap, esse degrau que as pessoas têm falado, escrito, e a importância que isso tem se atribuído, e o que realmente a perspectiva do cliente, né, o que está sendo entregue na ponta. Eu acho que entre a concepção e a entrega tem uma jornada bem grande. Eu acho que nesses anos aí de experiência, essa vivência em projetos, a gente cada vez vai percebendo que as técnicas e as soluções elas são muito mais emergentes do que técnicas e soluções que a gente tem consagrado. Então a gente tem algumas soluções aí emergentes, mas a gente nunca tem uma definitiva, né? E isso vai evoluindo e é normal que isso vai evoluindo com o tempo. Esse daqui também foi um relatório que eu li que me despertou bastante interesse e curiosidade, né? Essa aqui foi uma pesquisa global da KPMG e essa dispersão, né? Na verdade, eles entrevistaram aí 125 empresas e mais ou menos 3.500 consumidores para entender, né? A empresa, o quanto ela está focada, o quanto ela acha que está concentrando esforços e quanto realmente os clientes estão percebendo isso. Então, esse degrau aí de 75% das empresas que consideram altamente focadas nos clientes, só que só 30% dos clientes percebem,
mostra que, assim, essa distância ainda está grande, né, entre o que se quer e o que se pretende entregar e o que realmente está sendo percebido como valor para quem recebe. Né? Em contrapartida, também a gente entende que o consumidor ele tem essa avidez aí por ser bem atendido, por receber uma experiência melhor, por superar a expectativa. E acho que uma das coisas que, quando a gente fala, as empresas vão brigar na perspectiva de experiência no sentido de negócios, né? Então, se as pessoas estão dispostas a pagar mais por uma melhor experiência, as empresas também estão investindo para isso, por que isso não chega, né? Por que isso no decorrer do caminho não acontece? E um outro relatório que eu li também que eu achei bem interessante são sobre os momentos UOL, né? Os momentos, esse aqui é muito mais qualitativo, ele foi uma pesquisa bem menor, com 51 clientes que tentaram entender se a interação com algumas marcas em algum momento superou as expectativas, né? Então, aquele momento UOL, aquele momento que acho que muitas empresas que já têm uma certa maturidade com foco no cliente perseguem tanto, né? Esse momento que a empresa que o cliente recorre à empresa de alguma forma e ela extrapola a expectativa dentro daquela interação. E mais uma vez a gente encontra aí um gap, né, um degrau entre a perspectiva do cliente, o que realmente acontece, e a perspectiva da empresa. Então, aqui a gente vê que o momento O ele é bem raro ou ele acontece com pouca frequência. Uma outra coisa que é interessante aqui nesses dados é que eles acontecem ainda em canais que são os mais caros para as empresas manter. Então, o canal de voz, porque ele tem uma interação humana. Nos canais digitais, que talvez eles sejam mais processuais e com menos interação humana, essa expectativa ainda é bem baixa. Então, o que está acontecendo aí na hora que a gente conceitua um atendimento digital ou conceitua um serviço totalmente digital, que ele tem tanta dificuldade de extrapolar essa perspectiva do cliente, né? Essa expectativa mesmo, né? Como o cliente quer ser atendido ou espera como resposta da empresa ou como posicionamento da empresa. Então, acho que a grande pergunta aí, acho que a gente vai levar à tarde é por que está acontecendo essa diferença, né? Por que eu tenho esse gap entre uma coisa e outra? Tem alguns estudos aí, talvez algumas pessoas também já tenham visto, sobre os estágios que a empresa passa para chegar num nível de maturidade centrada no cliente, um alto nível de maturidade centrada no cliente. A experiência que a empresa entrega, com certeza, ela é um reflexo da cultura e da organização dos processos operacionais. Esses estudos, normalmente eles classificam as empresas entre 5 ou 6 estágios. E por que isso? Porque a empresa centrada em cliente não é uma coisa que é do dia para a noite. Por mais que ela nasça digital, que seja uma empresa nova ou uma startup, isso daí não acontece do dia para a noite. É muito difícil se implementar isso, e empresas maiores também já acostumadas com processos antigos ou com outras direções ou com uma outra cultura, essa transformação também ela não é do dia para a noite. As pessoas às vezes entram numa empresa com uma expectativa muito alta e o que eu gosto dessas réguas, eu não acho que elas têm limites muito reais, porque eu acho que a empresa não passa do estágio 1 para o 2. Então, a partir de amanhã nós somos no estágio 2, então vamos comemorar. Eu acho que ela fica flutuando entre alguns estágios, entre algumas etapas, dentro dessa régua, mas eu acho que é bacana. Eu queria falar um pouquinho mais dessa régua hoje, porque é legal detectar, às vezes, algumas características que a sua empresa ou a empresa que você deseja trabalhar, ela já está adotando para você sentir um pouco mais em que estágio ela está flutuando. Então, essas réguas, elas existem, né? Então, esses estudos, esse aqui não é um estudo super único, né? Então, o Gartner tem alguns, existem outros estudos que lançaram também, mas esse daqui, da Temaquinha, eu achei bem interessante, apesar dele ter um estágio aí a mais, mas como eu falei, eles são muito parecidos, mas eu acho que tem alguns pontos aí que eu queria conversar um pouco e contar um pouquinho aí do que eu percebi. Depois que eu falar um pouco desses estágios, dessas
dessas etapas aí, desses graus de maturidade, dessas características, eu queria também, vou repassar um pouco do cenário brasileiro, que eu consegui também, foi uma outra pesquisa que eu li, que ela é bem voltada para o cenário de UX, mas que ela reflete também, se depara de como que estão hoje as empresas em relação a essa maturidade e ao convívio de equipes de UX. Então, essa vai ser os nossos próximos passos aí na apresentação. Então, aqui, como eu estava explicando, são 6 estágios. Aqui eles consideram bastante a posição da liderança, a posição da empresa, a posição da cultura, a posicionamento de marca e as interações e o que está sendo produzido, né? O que está sendo, como que isso daí está sendo concretizado no decorrer. Vamos falar um pouco do primeiro nível, né? O primeiro nível é considerado uma empresa, são normalmente empresas que elas têm, empresas ou negócios, que elas têm uma distância ainda grande com o cliente, talvez elas interajam mais no nível empresa com empresa, mas algumas outras empresas simplesmente ignoram, porque também não faz parte da cultura e isso aí é uma coisa ainda muito distante. Até os executivos ou as pessoas que estão dentro da empresa já ouviram falar de alguma coisa centrada no cliente, de ouvir o cliente, mas isso ainda não é um valor que deva ser considerado ou dê algum significado para o negócio. Então, esse aqui é o nível mais baixo de uma empresa, é o menor nível que uma empresa pode ter em relação ao foco no cliente. É uma empresa que basicamente não tem isso daí, não despertou, né? Depois a gente fala um pouco eles falam um pouco do nível explorador, né? Então, é quando a empresa começa a considerar o foco no cliente. E aí, como que ela começa a fazer isso daí? Ela separa uma célula, né? Aquela, no sentido muito mais de comparativo. Então, ela vai separar, apostar uma célula, que essa célula pode ser composta de novos colaboradores ou alguns colaboradores que têm algum tipo já trouxeram esse tipo de iniciativa ou já falaram sobre o Customer Centric. Então, ela isola essa célula e dá uma atuação muito apartada da empresa. Essa célula, ela acaba olhando muito mais para os processos, ela começa muito mais a investigar, entender um pouco mais do assunto e tentar aplicar esses processos mais no dia a dia dessa célula. Ainda é uma coisa muito apartada. Esse é o estágio explorador. Depois do terceiro estágio, ele é um estágio de mais mobilização. A gestão da empresa, ela começa a envolver essa célula em um projeto um pouco mais estratégico e alguns gestores, alguns líderes da empresa começam a atuar de forma mais próxima a essa célula, levar um pouco mais de desafio e entender um pouco mais da forma de trabalho que como essa célula atua. Aqui tem uma característica que começam a se implementar, além da atuação da célula, uma característica que costuma acontecer, já serem implementados alguns programas de voz do cliente. Mas o foco desses programas, eles são muito mais top-down, relacional. O que é isso? São aqueles que mensuram a opinião do cliente como um todo, que são os NPS, né? Essa técnica é um pouco mais conhecida, né? Mas ela tem 2 formatos. Esse aqui é o formato talvez um pouco mais bruto dele, que é entender o quanto o cliente te indicaria ou o quanto o cliente está satisfeito com o processo de forma top-down ou relacional. Então, é macro. As perguntas, as pesquisas e as abordagens no cliente, elas são muito mais focadas qual é a visão dele em relação à marca e o todo, a tudo aquilo que a empresa oferece. Uma coisa que pode começar a acontecer também nesse terceiro estágio de mobilização é ter já algum tipo de metodologia de experiência do usuário, como mapeamento de jornadas, personas, jornadas. Então, eu começo a entender um pouco mais quem está na minha ponta e quais são as jornadas que esse cliente passa para interagir com o meu principal produto ou serviço, mas com o principal. Talvez eu não mapeie de uma forma tão ampla, mas muito mais... uma visão muito mais alta, né? Muito mais do topo dessa jornada do cliente.
Bom, esse aqui é o terceiro estágio. E aí, só lembrando um pouco do que eu falei no começo, isso daqui não é uma régua, mas ela não quer dizer que isso no dia a dia, na vida real, a gente tem esses limites tão demarcados. Como eu falei, eu acho que a visão é muito mais que as empresas, elas transitam, ou algumas áreas da empresa, elas vão transitando entre esses estágios, até elas se consolidarem, e toda a empresa, ela está muito mais estruturada em alguma dessas fases. No terceiro estágio, ou desculpa, o quarto estágio, eles falam um pouco mais de operacionalizar essa mudança. Então, a gestão ela se torna um pouco mais engajada em relação à mudança, mais gestores ou gestores de níveis hierárquicos e poder de decisão, eles estão mais engajados com a visão de centrada no usuário, centrada no cliente. Costumam ser implementados mais governança, então, basicamente, métodos e revisão de processos de produtos, então, começa a ser considerado muito mais na forma de conduzir as coisas, o foco no cliente. Aquela parte dos programas de voz do cliente, eles continuam, mas o foco ele fica muito mais fragmentado. Em vez de eu entender como o meu cliente interage só, ou pensa, o que ele pensa, ou se ele indica a minha marca ou minha empresa, eu começo a medir de forma mais transacional, em pequenos processos. Em vez de ter a visão ampla, eu começo a entender o que ele pensa do meu saque, o que ele pensa, às vezes, de um checkout, de compra, ou o que ele pensa de um recall, ou o que ele pensa de um pós-venda. Então, eu começo a descer um nível de controle aí, de visão do cliente muito mais de micro interações do que da macro visão que ele tem da empresa. Isso é uma coisa muito importante, porque dentro de alguns setores eu tenho essa variação de uma forma bem diferente. Quando a gente pensa, por exemplo, num e-commerce, que o cliente ele tem uma interação, uma jornada muito mais curta com os pontos de contato, e uma seguradora, por exemplo, que ele pode ter os pontos de contato muito mais fragmentados ao longo de uma jornada muito maior. Por exemplo, quando você compra uma blusa, paga, experimenta, devolve, não gosta, ou quando você tem um seguro do seu carro, que você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos renovando ele sem nunca acionar. Então, seus pontos de contato, eles são muito mais fragmentados ou espaçados, dependendo do seu negócio. Por isso, a importância de conseguir descer essa visão da voz do cliente, essa visão de satisfação do cliente para um nível maior. O quinto estágio é um estágio muito mais de alinhamento. Aqui já tem uma visão de cultura da empresa muito diferente, ela está muito mais sólida, a visão em relação ao cliente já está muito mais incorporada na cultura. Eu gosto muito de uma definição que tem de cultura, que cultura é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Então, toda aquela energia que se perdia no convencimento, toda aquela energia, perdia não, né? Toda aquela energia que era colocada no convencimento, na explicação, ela já não é mais necessária. Isso daí, a cultura já está dentro da empresa, né? Entre as pessoas, já nas conversas de corredor, ela já tá bem disseminada. Então, o foco no cliente e questionar isso é uma coisa que entra pouco em debate. As métricas, elas cada vez vão ficando mais sofisticadas, e não só as iniciativas quantitativas, então essas métricas, elas também saltam um pouco mais do olhar só quantitativo, e as abordagens qualitativas, elas começam a se tornar mais comuns. Eu acho que isso para o digital é um pouco diferente. Eu acho que na área de produtos, quando a gente fala muito mais de produto mesmo, produto físico, isso é muito mais comum, essa abordagem qualitativa com o cliente. Quando a gente fala isso para o digital, ela acho que é um pouco mais nova, e ela se torna mais sofisticada. As métricas financeiras e de experiência, elas começam a ser equiparadas. Então, a própria direção da empresa começa a ponderar as duas coisas de forma equivalente. Então, é tão importante margem, lucratividade, quanto a satisfação e a experiência positiva do cliente. E chega um ponto também de bastante evolução, quando o próprio RH, os processos de contratação, eles começam a utilizar critérios de o quanto a pessoa já teve algum tipo de experiência com empresas ou com atuação focadas no cliente. Mostram durante as contratações que é um valor que a empresa já tem implícito na cultura, que você
quando isso daí começa a acontecer no nível de contratação, você já começa a perceber que as características das pessoas começam a mudar, né? Então, já entra como uma premissa para fazer parte da cultura da empresa. Um último estágio que é considerado é a cultura totalmente enraizada. O foco no cliente está totalmente enraizado na cultura da empresa, nos processos, nas decisões. Decisões pequenas, cotidianas, já consideram o cliente, já é muito natural pensar o quanto alguma decisão dentro da empresa vai impactar o cliente. A cultura é extremamente enraizada e forte, e o empenho é coletivo. Então, as pessoas também já estão muito voltadas a concretizar isso daí. Então, isso aqui talvez seja o estágio máximo, né, que raríssimas empresas conseguem alcançar nos dias de hoje, mas talvez, acho que é o grande extremo, né? A gente consegue ver um extremo e de um extremo ao outro, com algumas características que acontecem aí nesse decorrer. E isso daí, como que isso daí está acontecendo? Todas as pesquisas que eu mostrei antes, esses relatórios, esses estudos, eles são globais. Não, dentro do que eu pesquisei, eu não achei nada que falasse exclusivamente do Brasil. Então, a gente está indo de uma visão muito mais global para entender o que está acontecendo aqui no nosso entorno mais próximo. E essa daqui é uma segunda pesquisa, uma pesquisa que ela é promovida há aproximadamente acho que 3 anos, com os profissionais de UX. A empresa que promove essa pesquisa Saiba Mais, que é uma consultoria de UX. Talvez, acho que eu tenho algumas pessoas de UX aí online, elas conheçam já um pouco dessa pesquisa, mas como que agora a gente vê esse reflexo dessa maturidade das empresas, desse degrau que a gente falou no começo, para a realidade do Brasil, né? Então, essa pesquisa, ela é feita no Brasil, acho que conta com mais ou menos 180, até acho que 200 respondentes que trabalham com UX. Tem muito foco em São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. E o que a gente viu, né? Deu uma pensada em algumas coisas que são interessantes. Quem são as empresas que estão investindo e que estão trazendo, incorporando os profissionais de UX? Basicamente são as empresas de produtos e serviços e as startups. Hoje, essas empresas e startups, elas concentram mais ou menos 55%, mais da metade desse tipo de profissional. Depois a gente também tem consultoria, freelancer, mas aí a representatividade é um pouco menor. E aí, dentro dessas empresas, startups, basicamente, e as consultorias, como que a gente está vendo a atuação, né? Como que está acontecendo essa atuação? O profissional de UX, ou ele infelizmente, ele ainda está muito mais concentrado, na verdade, acho que está meio a meio, né? Mas ele está um pouco mais concentrado em equipes únicas, ou uma pessoa só, ou não tem um time, que às vezes caracteriza muito mais os três níveis, né, da empresa naquela régua, então muito mais ainda uma cultura que está flertando com a disciplina de UX. E também tem uma outra parte que é um pouco menos da metade, que são times paralelos de produtos, ou times que atendem de forma geral a empresa, não só produtos, mas atendem também nos processos internos, focando na experiência do usuário, trabalhando com os times e compartilhando um pouco mais. Então, a concentração, ela ainda caracteriza mais as empresas no nível mediano do que no nível em ascensão. Então, é mais no nível 2, 3, esses 3 primeiras atuações aqui, talvez sejam empresas um pouco menos maduras, e esses 29%, 15%, empresas um pouco mais maduras, que já estão posicionando os times de UX muito mais de uma forma cross e transversal. Uma coisa que também eu acho super importante é que os processos de UX, eles fazem parte de um projeto, mas eles associados aos projetos de Lean Startup e Agile, eles ganham muito mais braço, né? Eles ganham muito mais engajamento, e isso é super importante, porque não é difícil você conversar com profissionais de UX, e às vezes a concepção, a pesquisa com o usuário, a aproximação são partes super importantes do projeto, mas na hora de colocar em prática, se eu não tenho boas metodologias para concretizar isso, é muito difícil, então muito se perde eficácia no protótipo. Então é super importante para que a gente
quando a gente fala de chegar na ponta do cliente, ter a percepção do que foi projetado para a experiência dele, foi o melhor projetado, é que também esses métodos também de construção de produtos digitais e serviços digitais, eles também estejam aí abordando. E quando a gente vê isso aqui, a maioria ainda trabalha com ágil, mas também tem uma grande maioria que depende do projeto, ainda pode estar atuando de uma forma um pouco mais tradicional. Hoje em dia, também, uma coisa que foi bem interessante é entender quanto que o UX percebe que o impacto do trabalho dele, o quanto ele percebe que o trabalho dele está impactando. Nas empresas, ainda a gente entende que as startups, elas ainda têm um impacto maior pelo trabalho de um profissional de UX. Talvez isso se justifique porque o profissional de UX numa startup ele talvez esteja muito mais próximo da gestão, muito mais engajado, e a gestão acaba tendo muito mais uma visão, se preocupando por ser uma empresa nova, já digital, e muito mais próxima do trabalho de UX, então ele tem mais relevância do que às vezes uma empresa grande que ainda está em fase de transformação. Uma coisa que é interessante também, olhando esses dois relatórios, um que foi feito em 2015 e outro em 2017, entender como as empresas cada vez mais estão absorvendo e evoluindo em relação ao foco no consumidor, no cliente. Em 2015, 19% só das pessoas de UX trabalhavam em empresas. Hoje em dia, até 2017, ano passado, isso aí pulou para 46% dos profissionais de UX dentro das empresas. Então, as empresas estão abrindo muito mais vagas, estão contratando muito mais profissional de UX, provavelmente porque estão passando por essa transformação, né? E aí eu queria falar um pouquinho agora para entrar mais no desfecho de alguns desafios. No dia a dia, né? Por que a gente, às vezes, quem é um profissional de UX ou quem está interagindo com um profissional de UX, quais são os desafios mais cotidianos, né? Mais micro? Acho que tudo que eu falei agora são réguas muito altas, muito mais macro. Mas quais são os desafios micro, cotidiano, dia a dia, de projeto a projeto? Eu acho que tem uma questão muito forte de cultura em contexto. Essa daqui foi uma matéria que eu li, não tem nada a ver assim diretamente com um conteúdo, um paper relacionado à experiência, mas me chamou a atenção essa visão desse professor do curso de aviação civil, o Cláudio Fonseca, comentando num blog aí do Estadão, sobre a cultura de serviço, né? O quanto, o nome da matéria é por que as companhias aéreas da Ásia e Oriente Médio dominam a lista dos melhores do mundo. Elas estão entre as 9 melhores, acho que a 10ª é a Lufthansa, mas por que tem esse domínio, né? Então, uma das hipóteses ali, claro que tem outras série de questões econômicas, conciliação de renda, mas tem uma questão muito interessante que é em relação ao quanto que o povo do Oriente tem essa cultura do serviço, né? O quanto eles dão atenção ao detalhe, o quanto talvez o hábito deles de criar um portfólio do premium ou do básico, ele é muito mais larga essa escala, ela tem muito mais desdobramento do que a nossa cultura, né? A cultura norte-americana ou americana de forma geral, sul-americana, ela é muito mais focada em eficiência e baixo custo. Então, quando a gente fala que nossa cultura tem essa característica, como eu falei, a cultura é aquilo que a gente decide, né? Quase uma heurística na cabeça das pessoas, porque você toma uma decisão baseada no que você viveu, baseado no contexto que você vive, na cultura que você é imerso. Então, às vezes, existe uma dificuldade realmente de, quando a gente fala de cultura, de colocar uma transformação numa empresa focada no cliente, o quanto a cultura das pessoas que estão dentro dessa empresa, elas são muito mais focadas na eficiência, na produtividade, no baixo custo. E quando eu falo para essa pessoa, putz, agora a gente está mudando e está focando no cliente, agora você vai ter que olhar para os detalhes, agora você vai ter que desenvolver muito mais a empatia, a observação, o tempo de planejamento, receber feedback. Eu acho que receber feedback também é uma das coisas muito difíceis. As pessoas fazem as coisas, quando elas são criticadas, elas precisam muito absorver aquilo. Por que aquilo ali não surtiu um bom efeito com o meu cliente? Por que meu consumidor não valorizou aquilo? Por que aquilo ali não saiu como eu esperava? Então, isso eu acho que a gente tem que não só falar só de técnica, mas entender um pouco da cultura e do contexto que a gente é imerso,
porque isso às vezes é uma barreira para realmente esse engajamento, né? essa observação, ou desenvolver alguns tipos de disciplina dentro de um grupo. Um outro desafio que acho que é comum aí foi o depara do designer, do web designer, para times de experiência do usuário. Eu acho que quando a gente faz esse depara, não funciona muito bem, porque antes o web designer ele era uma área como qualquer outra numa empresa ou numa agência. Ele era uma parte integrante que ele recebia demandas e respondia essas demandas. Então, ele era mais uma ilha ali dentro da TI, o designer, o marketing, a vendas, então ele era mais uma ilha. Quando a gente começa a falar de um profissional de experiência, ou da experiência do serviço focado no ser humano, o ser humano no centro dos processos, a gente entende que experiência não é muito mais, talvez ela seja muito mais uma cultura que todos precisam desenvolver de alguma forma, uma habilidade que tem que ser muito mais cross do que uma área que seja demandada. Não dá para a gente fazer um depara com um profissional de UX, um profissional de design. Às vezes a expectativa é muito que o profissional de UX seja o profissional de design, mas não é isso. A experiência do usuário não pode ser considerada só a responsabilidade de uma pessoa ou de uma área. Agora que eu tenho uma área de UX na empresa, tudo vai ser melhor, ou tudo vai ser focado no usuário. Então, existem etapas, e as etapas são muito mais dessa área, disseminar e envolver em novos processos, engajar, do que só uma área que entrega, tem briefing e entrega. Então, a experiência ela se torna muito mais cross, e a atuação desses profissionais, eles são muito mais cross, muito menos silos. Em relação à expansão, falando aí um pouquinho de como essa experiência se expande para outras áreas, então desde as áreas de concepção, planejamento, até as áreas de desenvolvimento, concretização, logística, até as áreas de sustentação, que também pode ser, a TI, ou áreas de pós-venda, call center, todas essas áreas, elas têm que ter algum tipo de visão da experiência e do todo do processo. E o profissional de experiência do usuário, ele tem que permear todas essas áreas e interagir com todas essas áreas. Eu acho que uma coisa que é muito legal aqui na Tivity é ter uma área de educação corporativa tão forte, que potencializa isso, então ajuda as pessoas de UX aqui, e CX e UI, interagirem com outras áreas e levarem isso daí, esse pensamento, porque não dá para se concretizar e conceber experiência se não estiverem todos engajados. Senão, como eu falei no começo, a ideia morre no protótipo, né? Então, ela não chega no uso do cliente. Então, colaborar muito com a visão do todo mundo, todas as pessoas da empresa, elas têm que ter visão do todo, como o trabalho dela individualmente afeta o cliente, como o trabalho dela em termos de time afeta o outro, qual é a importância do trabalho de cada um em relação à experiência do cliente e principalmente a empatia. Todos os envolvidos no processo, eles precisam ter a empatia cativada. E empatia também é um valor cultural que é muito difícil, porque o que é a empatia no final? Não é sentir, olhar só para o outro, é sentir a dor do outro, é realmente viver na pele do outro, colocar o sapato do outro. E às vezes a gente precisa realmente de mudança física para isso. Se você está projetando um site, por exemplo, de viagens, quantas vezes você já comprou online? Quantas vezes você fez uma reserva de uma hospedagem online? Ou quantas vezes você comprou uma geladeira online? Quantas vezes você realmente trocou de pele com o seu usuário? Quantas vezes você comprou uma geladeira e precisou devolver e dependeu de um saque? Se você nunca fez isso, como você está projetando? Então, de alguma forma, você tem que tentar se aproximar através da empatia do que as pessoas vivem e, principalmente, disseminar para todo o seu time envolvido no projeto, o que você encontrou, quais foram os seus achados. Eu acho que essa é a grande atribuição do profissional que seja um CX, um UX ou um UI, dessa visão de todo e essa divisão e essa propagação de conhecimento. Uma coisa que eu já ouvi bastante, algumas perguntas e questões, e principalmente quando a gente está montando uma célula ágil, qual tipo de profissional realmente preciso para esse desafio,
ou para minha empresa. Hoje em dia, os profissionais que trabalham com experiência, eles estão talvez divididos em 3 grandes blocos, e também essa aqui é uma visão, né? Tem outras visões de 4 blocos, 5 blocos, mas no geral, eu acho que essa aqui está sendo a grande divisão atual do mercado. Primeiro é o CX, que ele é o que pensa na experiência do Customer Experience de ponta a ponta. Ele vai pensar em todas as interações da marca com o cliente, desde venda, entrega do produto, operação, alinhamento estratégico, que também alguns chamam de design de serviços. Então, talvez ele seja a esfera maior que está olhando para tudo. Eu tenho o UX, que é o User Experience, que vai olhar muito mais para a pesquisa do usuário, arquitetura de informação, interação digital, prototipação de baixa fidelidade e alguma estratégia de conteúdo. Então, talvez ele tenha um pouco mais a visão no digital. E o UI, que é o User Interface, que ele é muito mais o como, né? Então, qual que vai ser a casca daquilo ali? Talvez a etapa mais contida aqui dentro. Então, dentro da entrega inteira da experiência, ele talvez aqui é o núcleo, né? Então, qual é o layout? Isso aqui, você se comunicando com a marca, eu vou fazer uma prototipação já final, de alta fidelidade, eu vou te dar a interface final, como exatamente vai chegar no cliente, qual é a interação, microinterações, então essa pele final aí do produto é esse profissional. Às vezes, pelo desafio, a empresa tem uma maturidade muito grande, um design system totalmente formatado, já está super pronto, e a necessidade que eu tenho, a quantidade que eu tenho de profissionais de UI talvez seja menor, a necessidade de profissionais de UX é maior. Às vezes a empresa ou o projeto já tem o nível de maturidade com um usuário muito alto, ele já entende muito bem os processos são muito bons. Então, eu preciso, às vezes, muito mais de braços para fazer uma entrega ali e associação à marca. Então, eu preciso entender muito bem o desafio para saber que tipo de profissionais eu preciso. Não é muito incomum a empresa ou o projeto demandar ou contratar uma pessoa de UX, sendo que ela precisava de muito mais uma pessoa que entregasse uma interface, pensasse numa tela, pensasse em como o branding da marca pode se comunicar melhor depois que aquela regra de negócio estivesse bem desenhada. Então, essa escolha é muito importante. Eu acho que isso é o grande desafio para os POs, para os Agile Coaches, talvez, quando elas estão montando uma célula, o que exatamente eu preciso de atuação nesse projeto para pensar ou mesclar em uma equipe com a quantidade de profissional adequada, né? O que vai produzir cada um deles, o que vai olhar cada um deles, como cada um deles contribui. E agora eu queria falar um pouquinho das práticas possíveis, né? Então, dentro do que a gente vê, eu falei muito do degrau, né? Acho que o objetivo maior é por que acontece isso de uma ponta a outra. Muito menos falar de técnica de UX, hoje não era o objetivo realmente falar de técnicas, de falar de UX de uma forma muito mais dia a dia, mas muito mais um cenário maior, porque entender por que algumas coisas no dia a dia não funcionam, mas por que esse cenário é um pouco mais amplo. Algumas práticas que eu acho que são possíveis, que são interessantes, atuar em 3 frentes, né? Tem uma frente de design, que é uma frente muito mais, mas não pense em design como algo de tela ou muito visual, mas muito mais o design no conceito de projeto, de projetar alguma coisa. Acho que tem uma frente que também tem que ser trabalhada, que são as entregas, e uma parte que talvez permeie elas duas e que talvez seja mais demorada e evolutiva, que é a cultura e capacidade. Acho que numa frente de design, o que é importante praticar, né? Primeira coisa, identificar quem são os clientes e qual é a necessidade e valor desse cliente, qual é o contexto que esse cliente está inserido e o que ele espera, qual que é a expectativa dele. Para isso, é importante ter uma equipe ou alguns profissionais que estejam engajados em percorrer a jornada desse cliente, mas na perspectiva totalmente do consumidor ou do cliente, e que isso gere insumos, que essa equipe consiga ter boas técnicas e consiga ter bons insights, coletar bons insights e principalmente comunicar para todos os times, disseminar esse conhecimento, levar para a empresa em todos os níveis, desde o diretor até a operação, o que o cliente está vivendo, né? Então, provocar essa empatia, produzindo muito dessa visão, indo para
o contato com o cliente, trazendo muito dessa visão. Uma outra coisa que é importante é mapear as variações da jornada. Muitas vezes as jornadas elas ficam focadas no lugar comum, no tradicional, mas às vezes esses clientes podem estar concentrados em jornadas fora do lugar comum, ou poucos clientes estarem concentrados lá, mas eles podem ter uma experiência tão ruim que eles podem virar detratores frenéticos aí da marca e do serviço, e que com pouco esforço, às vezes a gente consegue capitanear essas pessoas aí desgarradas numa jornada em comum, né? Identificar pontos de frustração e pontos de encantamento. Às vezes, numa jornada, ou repensar um produto, repensar um serviço, a gente tem que tomar cuidado que nem tudo é ruim, nem tudo é frustração. Saber lidar também, saber detectar o que encanta, o que faz bem para o cliente, o que as empresas já estão fazendo bem, e não é porque você está sendo repensado que isso precisa ser cortado, ou isso pode ser esquecido. Então, isso é super importante, também achar os pontos de encantamento, quais são os valores. Uma parte mais de entrega, que acho que é importante, uma prática possível, são as equipes multifuncionais e transversais. Cada vez menos os silos, cada vez menos profissionais totalmente engajados em só uma diretoria e ali enraizados. Acho que cada vez mais as equipes elas têm que estar juntas para o propósito da empresa. Elas precisam ter a meta muito mais direcionada para o propósito da empresa, e que em projetos muito mais pontuais, e que essa equipe depois se desfaça e se conecte com outras equipes. Um outro ponto que é bem relevante talvez seja a capacidade de desenvolver o senso crítico no time. Então, quando eu comentei das equipes ou do profissional de UX, disseminar muito o que ele conheceu, o que ele viu do cliente, a perspectiva do cliente, para cada vez mais as pessoas se empoderarem e ter um senso crítico sobre como o trabalho de cada um reflete na experiência do cliente. Então, é uma coisa também relacionada à cultura. Acho que uma coisa que também é importante é ponderar os projetos incrementais e os transformadores. Eu acho que nessa jornada aí de transformação, todos aqueles aspectos que a gente falou, é importante ter aquele projeto que ele é mais incremental, que ele é mais melhorar um pouco mais, mas também precisam ter projetos que repensem, né, que não tenham medo de jogar tudo fora e falar, vamos repensar totalmente a jornada desse cliente, totalmente a jornada do que eu quero entregar, ou quais são as etapas, mudar meus processos internos. Então, alguns, eles realmente têm que ser escolhidos com coração para essa grande mudança. E tratar cada interação do cliente como um recurso precioso. Então, essa consciência de que cada interação do cliente ela é importante, que eu preciso surpreender, que eu preciso, pelo menos, entregar dentro da expectativa, também talvez seja uma prática possível que a frente de entrega possa assumir. E a última, que ela é um pouco mais longa, né, que ela tem que ser desenvolvida e ela tem uma dificuldade um pouco maior, porque ela mexe em cultura e capacitação, que é muito mais a empresa alinhar, que talvez sejam os níveis 4 a 6, que é alinhar a gestão da empresa, alinhar os objetivos, os processos, as culturas, as metas, e a organização da empresa muito mais focada para a experiência, e o desenvolvimento dos times de capacitar as pessoas a entenderem o objetivo, a colocarem os objetivos e estipular quais são as métricas e tipo de feedback que cada equipe deseja ter daquele projeto. E isso eu acho que não pode ser uma coisa engessada ou uma coisa pré-definida. Eu acho que tem que ser muito mais uma capacitação que a equipe tenha para saber encontrar o objetivo, como chegar a esse objetivo e como saber se realmente chegou nesse objetivo. É muito mais uma capacitação do que uma fórmula, né? Eu acho que é isso, pessoal. O conteúdo, basicamente, que eu preparei para essa conversa hoje foi esse. Queria abrir um pouco mais agora para as perguntas. Ah, legal. O Paulo colocou um comentário aqui sobre... Acho que é exatamente o tema do webinar, né? Então, por que tem um interesse, tem empresas já investindo, equipes de UX estão crescendo, as contratações estão aumentando, cada vez mais os profissionais estão capacitados, mas por que no final não chega, né? Por que no final das contas o cliente não tem uma boa experiência? Aqui um exemplo que ele deu,
espera na mensagem, né? Tipo, ops, não erro não previsto, ou tente mais tarde. Eu acho que isso daí é super importante e isso daí reflete muito da integração com o time de experiência e a capacitação de um desenvolvedor, por exemplo, ou de um tester em relação à experiência do usuário. O profissional de UX, ele não vai, às vezes, conseguir atuar em todas as mensagens de feedback se ele não entender todo o processo. Então, tem um lado que é o profissional de UX entender mais do processo nos micro detalhes, como eu falei da cultura lá oriental, né? Se engajar nos microprocessos, se aprofundar mais, mas também tem a cultura do desenvolvedor, a cultura do analista de teste, por exemplo, entender que isso é uma mensagem que não foi tratada, que ela não é amigável, que ela precisa ser repensada, e às vezes é um fluxo pequeno ali que está jogando o usuário num beco sem saída. Mas não adianta a gente achar que é um único profissional que vai resolver isso, e sim uma cultura de todos os profissionais que estão num sistema, num projeto, seja de CRM, um projeto de atendimento call center, ou de desenvolvimento de ferramentas para CRM, ou de desenvolvimento de plataformas. Se todo o time não estiver engajado com foco no cliente, esse tipo de mensagem ela passa, e esse beco sem saída, ele reflete para o cliente. Então, tem um pouco da participação do UX nos mínimos detalhes, mas também tem também o foco de todos os envolvidos no processo, então, desde o desenvolvedor, front-end, o tester, terem esse engajamento com a experiência do cliente, terem artifício, terem, por exemplo, se nesse caso, isso daqui provavelmente virou um dado quantitativo de uma experiência que você se frustrou. Isso será que chegou nas pessoas que trabalham no projeto, de alguma forma? Será que eles estão mensurando isso? Será que todo mundo está sabendo que esse erro está acontecendo com o Paulo, aconteceu com o Paulo? Então, eu acho que é muito mais o processo para a gente conseguir corrigir essas pequenas falhas que viram uma grande frustração individualmente. Legal. Tem uma informação, uma pergunta: que tipo de formação é recomendada para atuar como um profissional de UX? Eu acho que atualmente tem alguns cursos, cursos online, cursos fora online, que são bem interessantes. Existem alguns cursos aqui em São Paulo também, mas eu acho que a formação do profissional de UX ela é muito multidisciplinar. Eu conheço pessoas que estão vindo da formação de design, algumas pessoas vindo da formação de análise de requisitos, alguns profissionais vindo de desenvolvimento, alguns profissionais até de biblioteconomia. Eu acho que é uma capacitação muito multidisciplinar, mas muito voltada a comportamento, matérias voltadas a comportamento, a design, a processo. Então, acho que hoje já tem algumas formações, até pós-graduação em UX, mas eu acho que também é uma composição aí dessas especialidades de negócios digitais, marketing digital, pesquisa de mercado. Acho que todas essas disciplinas aí compõem uma capacitação para o profissional de UX, tá? Com o objetivo da Activity, né? A Activity ela também está passando por essa evolução, por essa mudança do foco, né, no cliente. Já existem, claro, algumas práticas, mas a Activity também tem está oferecendo serviços de células aí digitais. A área de digital da Activity está atuando bastante nesses desafios de produto com clientes. Então, os clientes que têm a ideia de um produto, querem testar um MVP, então a gente tem uma célula dedicada e essa célula sempre ela é composta de algum profissional de UX, desde que esse produto faça sentido, que vá ter um público. Então é importante, então esses MVPs, essa célula de UX, ela sempre atua com alguém focado na experiência, então nunca ela é uma célula que vai entregar simplesmente tecnologia, é uma célula que entrega muito mais valor e experimentação de uma tecnologia. Então a Activity tem essa área digital, que é a área que eu trabalho, que eu participo, contribuo. Então, acho que a ideia é a gente contar um pouco mais. Eu acho que primeiro, trazer conhecimento, compartilhar conhecimento e ouvir um pouco das pessoas. Não é um webinar de venda, nem para vender, mas o objetivo é muito mais mostrar que a Activity está com essa competência e que a gente está ajudando alguns clientes nesse sentido. Clientes podem... O Peter perguntou aqui, muito legal.
cliente pode influenciar, alterar os requisitos pré-estabelecidos? Acho que com certeza, com certeza. Se eu tenho um requisito, ele tem um objetivo. E se esse objetivo, ele depende, acho que existem objetivos maiores aí na concepção de projetos de produto ou serviço digital, que no final é o engajamento do cliente ou o abandono. Então, se um requisito ele é pré-estabelecido, mas ele pode afetar o engajamento ou o abandono do produto ou do serviço, ele tem que ser totalmente repensado se ele não fizer sentido para o usuário final. Legal, pessoal, muito obrigada aí pela participação. Deixo meus contatos, qualquer dúvida fiquem à vontade para mandar, enviar.